Olá, nono ano, essa é a nossa primeira videoaula de filosofia e nessa primeira videoaula nós vamos fazer uma revisão daquilo que nós já estudamos para recordar, né, os assuntos que já passados. O tema desse capítulo, desse primeiro capítulo de filosofia é viver bem. Começa falando sobre os opostos. Vai nos lembrar lá um pouquinho da história da filosofia, que a filosofia ela surgiu há 25 séculos, né, 2.500 anos atrás, e que os filósofos sempre procuraram respostas para os problemas da vida humana, né, soluções para as maiores dúvidas humanas, né, e que as perguntas respondidas pelos filósofos lá há 25 séculos atrás são perguntas que continuam provocando reflexões, porque trazem dúvidas fundamentais da nossa vida. Por exemplo, as perguntas de onde viemos, para onde vamos, o que nós podemos escolher, o que nós devemos fazer, são perguntas que os filósofos responderam naquele tempo e que ainda hoje nós continuamos buscando respostas. Ou seja, esse é o papel da filosofia, elaborar perguntas sobre a realidade e oferecer respostas, sabendo que nenhuma resposta é completa, nenhuma resposta é 100% adequada a qualquer tempo e a qualquer situação. Daí nós passamos a estudar sobre Heráclito. Heráclito foi um filósofo que buscou muitas respostas para algumas perguntas que eram fundamentais para o seu tempo. Ele viveu na cidade de Éfeso no século VI antes de Cristo. E Heráclito, ele vai dizer que as coisas sempre mudam, porque existe um conflito entre os opostos. Né? Ele vai falar lá dos opostos, que existe o calor e o frio, existe a claridade, a escuridão, o nascimento, a morte, o bem e o mal. E que os opostos estão sempre em conflitos um com o outro. E isso causa mudanças. Então as coisas estão sempre mudando. Existe até uma palavra de Heráclito em que ele vai dizer que o mesmo homem não pode entrar duas vezes no mesmo rio. Porque quando o homem entra no rio, quando ele sai e ele entra novamente no rio, já não é o mesmo rio que está ali, porque aquela água já correu. E também aquele homem já não é mais o mesmo homem que entrou no rio anteriormente. Então, por isso ele vai dizer, o mesmo homem não entra duas vezes no mesmo rio. Ele também tem uma palavra, uma expressão que é própria da filosofia de Heráclito, ele fala do eterno devir. O eterno devir, ou seja, o eterno vir a ser. As coisas estão sempre mudando e nada é como era anteriormente. Convido você a pesquisar a música Como uma Onda, de Lulu Santos. Essa música ela é baseada na filosofia de Heráclito, que ele vai dizer, né? Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. Pesquisa e escuta essa música lá, é bonitinha, a música legal, e ela fala desta filosofia de Heráclito. Ele vai dizer, né, Heráclito, o que é frio esquenta, o que é quente esfria, o que é úmido seca, o que é seco se umedece. Então as coisas estão sempre em conflito, os contrários, os opostos estão sempre em conflito, e isso é o que provoca mudanças. Né? Depois, nós fizemos uma reflexão, que aí está mais no campo da língua portuguesa, mas que nos ajuda a refletir no campo filosófico, sobre o bem e o mal. Né? Que existe o bem e o mal com L, porque o mal com L é o contrário de bem, diferente do bom e o mal com U. Mal com U é o contrário de bom. É importante a gente ter essa fórmula, né, ortográfica bem gravada na nossa cabeça para a gente evitar confusão. Então, bem é o contrário de bem é mal com L, o contrário de bom é mal com U. Sabendo disso, o próximo conteúdo que nós vimos foi o de conceitos. Nós formamos conceitos, nós usamos as palavras para formar conceitos sobre as coisas.
Existem aquela classe de palavras que na língua portuguesa nós chamamos de substantivo, que são as palavras que dão nomes aos seres. E existem aquelas palavras que nós chamamos na língua portuguesa de adjetivos, são as palavras que classificam os seres. Na filosofia nós vamos ficar com essas palavras que classificam os seres, mas nós vamos usar umas expressões mais filosóficas. Nós falamos de conceitos. Nós elaboramos conceitos sobre as coisas, né? Então a filosofia ela trabalha a partir de conceitos. O conceito está muito ligado a essa questão de adjetivos, ou seja, o juízo de valores, os juízos que nós atribuímos às coisas. E entre esses juízes, né, está o de bem e o de mal. Coisas que nós consideramos bem e coisas que nós consideramos mal. O pensar filosófico vai sempre nesse sentido, né, de poder avaliar as coisas, de poder formular conceitos sobre as coisas a partir do bem e do mal. O que não é uma coisa tão simples, né? É confuso, porque uma mesma coisa pode ser ao mesmo tempo bem e mal. Lá na página 9, o livro traz o exemplo de um vulcão, né? Um vulcão ele pode provocar muitas destruições, né? Pode destruir cidades, mas ao mesmo tempo o vulcão ele fertiliza o solo, né? Ele cria paisagens bonitas, como nós temos hoje muitas ilhas vulcânicas que são muito visitadas por turistas, podem trazer metais preciosos, e também a Terra ela precisa de vulcões para sobreviver, né? Senão a Terra explode. Então uma coisa é ao mesmo tempo um bem e um mal. Então nem sempre é fácil a gente classificar ou conceituar as coisas como bem e mal. A filosofia vai nos ajudar a fazer esse caminho. Nós estudamos também sobre o filósofo Diógenes. O filósofo Diógenes é um filósofo grego, né, da Grécia Antiga, lá do século III a.C. É um filósofo muito interessante, né? Quem já assistiu Chaves sabe aí que o Chaves ele vive num barril. Só que isso não é algo original do Chaves. Diógenes, já no século III a.C., morava num barril, né? Ele dizia que o caminho para a felicidade humana é a simplicidade, é você viver de forma simples e natural. Então ele vivia de uma maneira muito simples. Também Diógenes, durante o dia, né, reza a lenda de que ele andava com uma lanterna acesa na mão, procurando um homem que fosse realmente honesto, né? Então ele andava com essa lanterna acesa, procurando alguém, se é que existia alguém realmente honesto no mundo. Para Diógenes, nós só vamos entender o bem não com a realização dos nossos desejos, mas ao contrário, buscando uma vida simples, despojada, uma vida natural. E é por isso que ele vivia num barril. Lá na página 12, ao contrário da história de Diógenes, traz a história do rei Midas, que não é uma história, né? Na verdade é um mito, uma lenda, né? Do rei Midas. Dionísio era o rei, Dionísio era o deus dos prazeres e do vinho, né? Deus do vinho, Deus dos prazeres, e ele concedeu ao rei Midas que ele concedeu a ele um desejo, que ele pudesse escolher aquilo que ele quisesse. O que o rei Midas escolheu? Nós trabalhamos isso lá na sala de aula, vocês devem lembrar. Ele escolheu que tudo aquilo que ele tocasse virasse ouro. Então Dionísio, o deus Dionísio, concedeu a ele esse desejo, né? De que tudo que ele desejasse, tudo que ele tocasse, se transformasse em ouro. Para comemorar, o rei Midas deu um banquete, só que ele não conseguia comer, porque toda comida que ele pegava virava ouro, né? E também, lá no final, a sua filha, a filha que ele tanto amava, pulou no seu colo e quando ele tocou nela, sua filha virou ouro, né? Então, aí ele se arrependeu do desejo que fez a Dionísio.
Então, essa história do filósofo Diógenes e do rei Midas reflete para nós, né? Como é o nosso juízo de escolhas. Se as nossas escolhas são realmente boas ou ruins, se elas vão trazer consequências boas ou más para a nossa vida. Eu quero deixar uma perguntinha filosófica para vocês responderem de forma filosófica aí nos comentários do vídeo. A pergunta é: se você pudesse ter um desejo seu realizado, né, um grande desejo seu que você gostaria de realizar, imagina lá o gênio da lâmpada, né, chegasse para você, te propusesse um desejo, o que você desejaria? Lembre-se, tome cuidado, porque os nossos desejos trazem consequências boas ou más. Então, cuidado com aquilo que você deseja. Coloca lá no comentário o que você desejaria e por quê.